Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai começar a aula com transferência de calor, né? É a última matéria definindo transportes. Então, a gente vai, ter essa matéria, depois vamos para corpos escuros, né? E assim por diante. Então, transferência de calor, né? São três formas que acontece. Transferência de calor, ela se dá, né, de corpos para corpos, né? Então, vamos lá. Calor. Calor, na verdade, ela não é o que a gente chama de estar quente ou frio. Isso se chama temperatura. Calor é a transferência de energia de um corpo para o outro, certo? Então, essa transferência de energia, ela vai se dar de três formas, né? Primeiro é a condução, né? Que seria de um sólido para outro sólido. Convecção seria de um fluido, né, para outro fluido ou também para um sólido, também podemos chamar de convecção, e irradiação, que é aquela transferência que não precisa ter um corpo, ela pode ser transferida no vácuo, né? Então, vamos começar estudando essas três, né, que são as três formas de transferência. Então, condução, né? Condução térmica ocorre de moléculas para moléculas, visto que uma transmite sua vibração para outra, ou seja, de sólido para sólido, né? Então, dois corpos sólidos. É óbvio que aqui, né, no desenho o professor está mostrando que as moléculas que são sólidas estão transmitindo, né, energia uma para outra. Quando esta tem uma energia, significa que ela está em movimento, né? Então vai ter uma temperatura, certo? Então, temperatura é o grau de agitação de moléculas, como a gente viu lá em Física 2. E, é, e calor é troca de energia, certo? Então, é mais eficiente nos meios sólidos, né? Como o professor já tinha falado, moléculas mais próximas, né, do que distantes. É ruim nos líquidos, de um modo geral, e péssimo nos gases, né? Ou seja, nem vai ter, porque os gases estão longe um do outro. Não ocorre no vácuo, não há moléculas, né, no vácuo, certo? Então, essa condução, ela sempre vai ser nesse sentido. Fluxo de calor, né? Então, o fluxo de calor, né, uma transação do calor, ou da energia de um corpo para o outro, a gente vai chamar de fluxo de calor, né? E o fluxo do calor é quanto de calor será levado de um corpo para o outro, né? Então, é a quantidade de calor que atravessa uma determinada superfície e cada unidade de tempo, certo? Então, aqui eu tenho, né, o Azinho que está atravessando temperatura 2 para temperatura 1, né? Ao comprimento, né, da barra, né? Temperatura 2 é maior que a temperatura 1 e esse símbolo aqui, né, o φ é o fluxo, certo? Então, a gente tem isso. Radiadores. Usam materiais de alta condutividade térmica e tubos com grandes áreas de contato com o ar para trocar mais calor com o ambiente, certo? Então, pera lá, professor, o que significa isso? O radiador, então ele é um condutor? Sim, por quê? Porque ele tem duas partes metálicas, né? Aonde ele troca também com o meio, certo? Esta tabela mostra valores de coeficiente de condutibilidade de alguns materiais. Então, quanto que um material é condutivo, quanto não, né? Então, o ar seco é 0,006, né? Então, bom isolante. O ar é um bom isolante. A lã, 0,09. Também é um bom isolante de calor, né? Gente, um fato interessante é a coberta, ela é gelada. Por que então ela
deixa o nosso corpo quente? Porque o nosso corpo produz calor e esse calor ele não é deliberado para o meio por causa da coberta. Então, onde a gente está fica quentinho. Né? Por isso que a cama, quando a gente vai deitar, tá gelada, porque não teve fonte de calor ali, certo? A água é 0,014, né? O vidro é 0,015, concreto 0,025, o concreto já está no meio, né? Olha o gelo. O gelo, ainda assim, né, é um pouco bom condutor de calor, é 0,040. O ferro é 0,17, olha o pulo que já dá. O latão é 0,26, portanto já não são bons, né, isolantes, já são bons condutores de calor, né? Perceba a diferença. Isolante é que não deixa o calor escapar, né? Condutor quer dizer que o calor escapa bastante. Alumínio é 0,5, né? Ouro é 0,70 e prata é praticamente 0,97, praticamente 1, né? A parte, faltou aqui. A unidade de medida, né, de transferência de calor, que é o K, que é a constante, vai ser cal de energia, né? A gente já falou isso, por segundos vezes centímetros vezes Celsius, né? Então vai ser energia, né, cal, por tempo, por comprimento e temperatura, certo? A gente já conversa sobre isso. Os iglus, embora feitos de gelo, impedem a condução do calor para o meio externo, elevando assim sua temperatura interna. Então, por isso que dentro dos iglus é bem quentinho, certo? O ar que fica retido entre suas fibras dificulta a condução do calor, né? Então a blusa, né, de lã, principalmente. Então, por que que a blusa de lã é 0,9 e o ar é 0,6? Porque a blusa de lã tem lã. Se fosse só o ar, seria melhor ainda, né? Mas o ar que fica entre os espaços da lã, que é bom condutor também, né? Então, os pelos dos animais e a serragem também são bons isolantes térmicos porque tem ar, né? Por isso que alguns animais eles se arrepiam para que entre mais ar entre os pelos ou entre as asas, né? Os pássaros se arrepiam para entrar mais ar para ficar mais quentinho, certo? Então, agora vem a convecção térmica. Acontece em fluidos, líquidos e gases. O fluido quente, que fica menos denso, tende a subir, ao passo que o fluido frio desce, né? Então, sempre quando acontecer uma convecção, vai acontecer uma circulação, um círculo, correto? O quente sobe e o frio desce. É o que acontece com a nossa geladeira, né? Que aquelas geladeiras que tinham o freezer dentro dela, o ar quente subia, né? E o ar frio descia. Quando ele chegava, o ar quente, quando chegava perto do refrigerador, ele refrigerava e caía de volta. Agora tem buracos, né? Nas geladeiras novas são buracos que vão resfriando e o ar quente vai saindo por outro buraco, né? Então existe um buraco no meio, em cada uma das partilheiras, para jogar o ar frio e um buraco em cima para tirar o ar quente e faz essa circulação. Exatamente igual, esfria, esquenta, esfria, esquenta. O fluido quente, daí, ocorre com transporte de materiais, certo? Então, ocorre um transporte de materiais, que seria, por exemplo, aqui nós estamos vendo, né, o círculo que ele está fazendo, né? O ar esquenta, o ar esfria, o ar esquenta, o ar esfria. Corrente de convecção, o nome disso, né? Na chaleira a mesma coisa, e aqui o fluxo, né, sobe, né, a velocidade, e quando ele diminui, né, a distância, ele vai descer e vai ficar M por V. Vamos conferir isso aqui. Foi como o professor falou da geladeira, ó. Congelador aqui dentro, né? Então o ar quente sobe, o ar frio desce, né? A geladeira possui prateleiras de grade para favorecer as
correntes de convecção. O congelador fica no alto. Caso contrário, não ocorreria essa circulação. Por exemplo, também o ar-condicionado, por que o ar-condicionado é em cima da parede? Para o ar frio descer, né? E o ar quente subir. E assim por diante. Se eu colocasse o ar-condicionado embaixo, ele não daria certo, né? Olha aí. O ar-condicionado deve ser colocado na parte superior. Assim, o, o ar frio mais denso o ar quente, o ar frio mais denso desce, desculpa. E o ar quente na parte inferior menos denso sobe, né? Que forma também a corrente de convecção, certo? Também, gente, tem a praia, por exemplo, quando você vai de manhãzinho na praia, a areia, de manhãzinho assim, 9 horas, né? A areia tá bem quentinha, 8 horas, 9 horas, a areia tá bem quentinha e o mar tá gelado. Então vem uma brisa, né, em relação ao mar. E de noite, lá pelas 8 horas da noite, o mar tá bem quente e a areia tá bem gelada. Aí a brisa é o contrário, também fazendo, né, essa convecção. Então, aquecedor solar da água. O aquecedor solar, né, ele é, vibra, vidraça, né, dupla, né, que é essa parte escura. A água quente sai, né, a água fria entra, passa pela vidraça, né, que é o tanque onde ela fica, que é preto para esquentar, absorver mais, né, e daí sai, né, a água quente. Então entra a fria e sai a quente, né, as câmeras refletivas. E daí a quente passa por toda a casa, né, esfria e volta. Ou se não for na piscina, né, ela passa pela piscina, esfria e volta. E ela faz esse ciclo, certo? A brisa marítima que o professor falou, né? Então, de dia, a brisa ela vem do mar para a praia, porque tá tá frio, então ele tá aqui embaixo. Aqui tá quente, sobe. Quando sobe, fica um espaço, então a brisa fria vem. À noite já é o contrário. Aqui tá frio, então aqui tem bastante é, ar, né? E aqui tá quente. E aqui tem pouco ar, então. Então aqui o ar sobe e ele vai fazer esse movimento aqui, correto? Aqui também tem outro desenho mostrando, né? De dia e de noite. É bem interessante também, né? É, a- é o movimento da convecção, né? As placas tectônicas. Gente, se a gente perceber tudo isso, né? Vem sempre fazendo um movimento. Olha, as placas tectônicas, ela faz esse movimento, né? Tá bem quente aqui, sobe, esfria e assim continua. A água quente também, né? Ó, a água quente vem da, da Oceania, do Japão, daqueles lados lá, e vem até o Brasil, né? Aqui é melhor a gente observar. Então, água quente esfria, água quente esfria. Olha a movimentação aqui, ó, quente, né? Uma parte volta e a outra continua para vir para cá, certo? Então, ela esfria, esquenta, certo? Aqui, situação normal, né? Mais quente que o normal, né? E aqui, ó, mais quente que o normal. Percebe que mudou, né? A chuva, olha. A chuva tá vindo, normal. Aí a chuva passa aqui, fica mais quente. Ela começa, ó, a fazer o fluxo, normal. Agora a chuva vem pra cá, ó. Tá vendo? Então esse é o ninho. Como que o El Ninho corre, certo? A radiação ou irradiação. Então, é radiação ou irradiação, tanto faz. O calor propaga-se por onda eletromagnética, ocorrendo inclusive no vácuo, né? Que é no caso da luz, né? Ela pode se propagar no vácuo. É refletido por superfícies claras ou espelhadas e absorvida por superfícies escuras. Por isso que as placas aqui, ó, são escuras, para absorver mais radiação e esquentar,
né? Então, aqui olha que interessante. Então, aqui funciona por radiação, essa parte aqui, e por convecção, que é o movimento, né? Quente, frio, certo? É refletido, tá. Então, por exemplo, a fogueira. A fogueira eu não preciso encostar nela para me queimar. Ela me esquenta ou me queima, né, de longe, né? Então, o fogo, a vela, o sol esquenta a gente bem de longe, né? É tudo por radiação, né? Que, como o professor falou, o Sol emite a radiação para os planetas, né? Esquentando os planetas, né? Tem alguns bem distantes. Aqui eu tentei tirar o Plutão, mas não foi possível. O Plutão já não é mais um planeta, né? Ainda dá para ler aqui, mas eu tentei, certo? Então, através da radiação, no vácuo, a gente consegue se aquecer, certo? Então, a radiação vem vindo, opa, até o planeta Terra, aqui, né? Muito bem. Corpos escuros. Então, o que são corpos escuros? São melhores absorvedores de calor, também são melhores emissores de calor, ou seja, também esfriam mais rápido, certo? Seria aqueles corpos que, teoricamente, absorve 100% da luz, ou, né, emite 100% da luz. Mas isso não na prática, né, naturalmente não existe, porque o Sol ele não emite 100% da luz dele, né, e não existe nada que não reflita a luz absorvida, 100% absorva a luz, né, mas esses são os corpos escuros. A estufa é feita de vidro, que é um transparente à energia radiante do Sol e opaco as ondas de calor. Então, como é que a estufa ela funciona por radiação, né? Então, ela capta os raios solares. Esses raios ficam se batendo aqui dentro. Quando eles se batem, eles aquecem esse interior, né? Ondas longas, que são, né, os raios infravermelhos, né? Só que alguns raios ainda ficam, então eles ficam se debatendo aqui, né? Ondas curtas, esquenta o chão, ar aquecendo sobre a estufa, então aqui eles ficam se debatendo, aquecendo o ar. E aí a estufa fica aquecida. Efeito estufa. O gás carbônico, né, e os vapores de água presentes no ar funcionam como o vidro. São transparentes a energia radiante que vem do Sol, mais opacos as ondas de calor emitidas pela Terra. Então, o que que acontece? A Terra já é naturalmente, né, uma estufa, tanto que aqui é quente. Os raios solares batem, né, e ficam se batendo dentro da Terra. Uma parte é emitida para fora, a outra fica batendo aqui para aquecer, certo? Então, a Terra é uma grande estufa. Olha aqui, percebe que uma parte chega, né? Uma parte volta e a outra ó, fica se debatendo aqui para esquentar, que a gente chama de efeito estufa, certo? Né? Aqui outro desenho, também dá para ver, ó, eles ficam se batendo, né? Aquecendo o ar. Tudo bem? Esse é tranquilo, né? Agora vem, né, a garrafa térmica. Como é que funciona a garrafa térmica? Então, a garrafa térmica, gente, ela, vocês podem ver ela espelhada, né? Num próximo momento o professor até pode mostrar. Se vocês observarem aqui embaixo, ela tem o apêndice, que é aonde suporta todo o calor, mas isso o professor explica um pouquinho mais tarde. Então, gente, vamos pensar um pouco. Nós temos três formas de emissão de calor, correto? Condução, convecção e irradiação. Condução funciona de um corpo para o outro. Se funciona de um corpo para o outro, como é que eu vou eliminar isso? Criando, olha aqui, um vácuo. Então, esse vidro, esse espelho aqui, no meio desse espelho e do espelho interior
Então eu tenho o espelho interior e o espelho exterior. No meio deles eu tenho o vácuo. E se eu coloco o vácuo aqui, então eu já elimino duas delas, que é a condução e a convecção, porque a convecção também precisa do meio para se propagar, certo? Então, como que eu elimino, professor, a radiação? A radiação vem aqui. Se a luz bate aqui, ela volta, porque é um espelho, gente, correto? E o calor de dentro, né, é a mesma coisa, porque lá dentro é um espelho. Então, ele bate e volta, e a energia, né, o calor continua dentro da garrafa. E a luz continua fora da garrafa. Por isso que a garrafa tanto funciona para água quente como para água fria, tá? Mas também já vamos explicar isso aqui. Então aí vem, né, a tampa. Essa parte superior aqui é a tampa, né, do material, com material isolante também, né? O vácuo aqui entre os dois espelhos, né? Superfície espelhada, como o professor disse, olha, essa de fora e a de dentro, certo? E daí aqui eu tenho revestimento externo protetor, né? Que é a parte de plástico que a gente conhece. Então, essa parte aqui, gente, é a parte interior da garrafa, certo? Apoio de material isolante térmico, certo? Aqui a única coisa que faltou foi o apêndice. O que que o apêndice faz, gente? Quando a gente estudou lá em Física 2, lembra que existia dilatação dos materiais? Então, quando que eu coloco água na garrafa, água quente na garrafa e a garrafa não dilata, né? É estranho isso, não? Então, o que que acontece? No caso, quem faz isso é o apêndice, quem dilata é ele, certo? É sempre uma pontinha que tem no fundo da garrafa. Inclusive, tem vídeos na internet que mostram por que que às vezes você compra uma garrafa e ela não mantém, porque às vezes o apêndice já está quebrado. Se o apêndice estiver quebrado, na hora de linchar, ele incha, mas deixa todo, vai entrar ar aqui no vácuo, né? Então, aí não vai ser legal e vai conduzir calor, certo? Aí a garrafa funciona assim. Então ela elimina as duas primeiras através do vácuo e o vácuo através do espelho. E inclusive, né, entre essa proteção aqui e o primeiro espelho, gente, é tudo escuro, né? Então também a luz não vai se propagar por muito tempo ali dentro, né? Mas claro, as maioria delas são coloridas. Se elas são coloridas ou preta, né? Se elas são pretas, elas absorvem a luz, né? Mas quando ela absorve a luz bate e volta por causa do espelho aqui, correto? Qualquer dúvida sobre a garrafa, a gente pode conversar melhor, certo? Gente, essa aqui é uma aula geralzinha, eu vou explicar cada um e vou dar as fórmulas de todas as três, né? E essa aqui é um geral da aula, para vocês entenderem. Infravermelho, né? O infravermelho, gente, ele vai destacar as, como que eu posso dizer assim, o calor do corpo, né? A energia do corpo, quanto maior ou menor, né? Então, se observar aqui, vamos observar o corpo. Na parte que tem aqui o coração, pode ver se está mais vermelha. Aí ela começa a diminuir até chegar no azul, né? Então, os membros, se você observar, os membros estão azul. Por quê? Porque eles são as partes mais frias, né? A cabeça é a parte mais fria. Então, essa parte aqui que a gente perde muito mais calor, certo? E o infravermelho ele funciona através dessa luminosidade que tem a energia, né? Com uma certa temperatura, a vibração das moléculas, né? Então ele funciona assim. E por hoje é só, né? Qualquer coisa, só conversar com o professor pelo WhatsApp e estamos aí. Tchau, tchau. Até o próximo.